Noite, boa noite, boa noite. Eu me chamo Djalda Muniz, estou aqui na mediação do canal Bíblia Fora da Caixa e hoje nós vamos conversar com o Jorge Cativo, tá? Já está conectado aqui com a gente. Eu já fiz uma breve apresentação do teu perfil, Jorge, e tu terá 20, 25 minutos para falar sobre o tema, oportunidade de atuação de bibliotecários no ambiente digital, sobre o empreendedorismo, né, na biblioteconomia. Estamos aí ansiosos para a sua explanação sobre o tema. Boa noite. Boa noite. Todos me ouvem bem? Estou ouvindo bem. Bem, antes de mais nada, agradecer o convite, né? E dizer que para mim a oportunidade de estar falando sobre empreendedorismo, sobre tecnologia, sobre oportunidades de atuação em um canal que se propõe exatamente a tentar pensar a biblioteconomia fora da caixa é uma grande satisfação. Assim como todas as pessoas que já passaram por aí e reconheceram a importância de vocês estarem discutindo temas sobre a nossa profissão e trazendo profissionais com olhares diferenciados sobre um determinado tema, eu me sinto lisonjeado de poder, de alguma forma, transmitir uma mensagem ligada à atuação profissional, à tecnologia, a essa mudança necessária, né, de um olhar sobre uma biblioteconomia que, em alguns casos, ela vive presa a um tecnicismo. Então, poder falar de tecnologia sempre suscita uma necessidade de reflexões, muitas vezes de provocações, para que profissionais tentem encontrar na área uma nova identidade, algo relacionado e bastante pertinente, né, para muitos profissionais. Posso continuar? Pode, à vontade. A fala é sua. Bem, então vamos lá. A fala que eu pretendo fazer com vocês aqui, ela vai estar pautada em 4 aspectos, tá? Sequenciais, e em todos esses aspectos vai haver uma relação entre as atuais práticas profissionais e a possibilidade de reinventar, né, essa atuação considerando esse cenário tecnológico. Então, as etapas elas serão associadas a uma necessidade hoje do bibliotecário produzir um conteúdo de valor e não apenas estar ligado ao suporte, a um paradigma tecnicista voltado para as técnicas. Então, num primeiro momento, a gente vai falar sobre a produção de conteúdo de valor. Essa relação de produção de conteúdo, ela só tem sentido se a gente passar a perceber que, ao invés de suporte, a gente tem encontrado cada vez mais uma sociedade totalmente plataformizada, certo? E aí existem uma série de oportunidades ligadas à produção de conteúdo, ligadas a essa plataformização desse conteúdo. Num terceiro momento, a gente vai tratar sobre a ideia de que de nada adianta eu ter uma visão sobre produção de conteúdo, sobre essa plataformização, e aí buscar competências, habilidades, né, relacionadas ao uso de determinadas ferramentas, se eu tiver a noção de que o meu usuário é aquela pessoa presencial que está presa a um aspecto geográfico, que necessita só de um empréstimo ou da devolução de um suporte. Então, num terceiro momento, a gente vai falar da necessidade de usuários desejarem viver uma experiência associada a essa produção de conteúdo. E aí, mais uma vez, a gente vai ter uma série de possíveis campos, nichos de atuação para o bibliotecário. E, por fim, a gente vai falar de métricas, né? Acredito eu que se alguém hoje tem uma visão relacionada
a profissão que esteja pautada, seja na produção de conteúdo, seja na necessidade de aprender sobre essa plataformização, seja na necessidade de transmitir uma experiência, e aí eu nem vou usar o termo usuário aqui, eu vou usar o termo interagente, né, cunhado pela professora Elisa Corrêa. E, no último momento, a questão da produção de métricas, certo? Então, vamos ao primeiro ato associado à produção de conteúdo. E para falar de campos ou nichos de atuação ligados a essa produção de conteúdo, é preciso ressaltar que a biblioteconomia ela tem um viés, uma raiz ligada à formação e a determinados paradigmas que existe um predomínio sobre as técnicas. Se a gente for pensar nas primeiras escolas de biblioteconomia, onde a gente tinha aí Rio de Janeiro e São Paulo, como escolas que havia uma divergência sobre um cunho tecnicista e humanista, tá? A gente vai perceber que é desde o momento em que se criaram as primeiras escolas lá no Rio de Janeiro e em São Paulo, que é trazido nesse processo formativo uma série de paradigmas que, num primeiro momento, predominou a técnica, né? Predominou o suporte, predominou o acervo, predominou o usuário. Então, para que a gente entenda onde hoje o bibliotecário pode atuar, considerando essa produção de conteúdo, eu preciso ter clareza sobre uma mudança necessária nessa visão de que biblioteconomia é só biblioteca, é só acervo, e passar a pensar, como o professor Oswaldo sempre comenta, em um novo objeto que não esteja preso a uma questão simplesmente de um registro e da disseminação daquilo que foi produzido um dia e está, sim, num formato impresso e vem transformando, de alguma forma, algumas profissões, a nossa é uma delas nessa questão transdisciplinar, como simples preservação daquilo que foi produzido. Então, para falar da atuação ligada com essa questão do conteúdo, eu preciso parar de pensar tão somente no suporte e pensar no conteúdo, né? Esse conteúdo que a gente sabe hoje que está aí no digital. Sabendo disso, dessa herança e que a gente tem essa necessidade de pensar no conteúdo, vamos imaginar que atualmente a gente vive aí a era das lives, a gente vive aí a economia da atenção. Quando antes a gente tinha um ativo voltado em décadas passadas para o dinheiro ou para o tempo, como diria Gil Giardelli, né? Que a economia do século XXI era o tempo. E aí, nota, algumas pessoas estavam nessa transição de pensar no dinheiro, depois no tempo, e hoje as pessoas elas estão focadas na atenção. É a atenção das pessoas que move a economia, é a atenção das pessoas que, de alguma forma, se houver um conteúdo sendo produzido de valor, esse conteúdo, com certeza, vai fazer com que profissionais possam atuar em determinadas áreas. Então, sabendo disso, quais, então, seriam as oportunidades nesse primeiro momento associadas a conteúdo? E aí, para isso, a gente vai fazer uma analogia entre a tratativa que é dada para o conteúdo pensando simplesmente em suporte e a tratativa que pode ser dada desse conteúdo dentro de um cenário digital. Se a gente for pensar nos suportes tradicionais, a gente tem aí a revista, certo? E existe uma transição natural, se a gente for pensar lá na crise dos periódicos, no processo de surgimento e gênese do acesso aberto, as revistas elas passaram a ter um cenário no meio eletrônico, certo? Consequentemente, além dos periódicos, a gente tem aí um retrato do livro,
né, transcendendo essa coisa do físico para um cenário de e-books. Então, notem que essa produção de conteúdo, ela envolve o periódico, ela envolve o e-book, certo? Ela envolve os registros de tipos de materiais imagéticos, as fotografias. Ela envolve os documentos de gestão, certo? Então, esses são alguns materiais tradicionais e que, se a gente for pensar em outros, a gente tem aí o trabalho de conclusão de curso, as teses, as dissertações, materiais que eles passam por uma transição, e aí a gente tem que ressaltar o porquê dessa transição, porque a gente passa por um momento de obsolescência tecnológica. Se não houver esse pensamento sobre a transição do físico para o digital, acaba que a gente contribui para um inchaço desses espaços informacionais, né? Agregando sempre suporte ao invés de conteúdo. E além desses suportes tidos como tradicionais, essa transição ela ocorre também com aquilo que a gente pode chamar de informação intangível, né? Eu tenho as lives que estão acontecendo como essa aqui agora, né? Para onde está indo e o que tem feito bibliotecários em relação a uma série de lives de conteúdos relevantes que tem acontecido, né? Eu sei que o destino desse conteúdo que é produzido aqui é um canal, no caso do Bíblia Fora da Caixa. Mas a gente sabe que, em muitos casos, diversos conteúdos já foram perdidos. Então, a gente tem essa questão das lives, a gente tem uma série de capacitação que vem acontecendo e eventos. E aí, nota, se eu tenho capacitação, quem é esse produtor de conteúdo para promover capacitação? Quem é que tem as competências para promover, por exemplo, a instalação de um Moodle, né, para oferecer cursos, sejam eles monetizados ou não, seja como uma alternativa de negócio, seja como uma oferta para a própria biblioteca, né? Então, essa informação, seja de um modo tangível ou intangível nas lives, nos eventos, nas capacitações, na própria gestão das mídias sociais, se a gente for parar para pensar que todos os dias mais de 2 bilhões de compartilhamentos acontecem só no Facebook. E aí, esse conteúdo, entre fake news, entre conteúdo de valor, entre aquilo que poderia, de alguma forma, estar sendo reunido e tratado, né, como um insumo informacional independente do suporte, talvez esteja se perdendo. Então, dito isto, é importante a gente refletir sobre essa questão da economia da atenção e é preciso pensar que, tendo esse entendimento sobre conteúdo, né, e não apenas suporte, a gente passa para o segundo momento de fala aqui, associado a este conteúdo necessariamente, ele está sendo plataformizado. E aí, vamos voltar aos conteúdos que a gente tem mencionado aqui para saber o que é essa plataformização e onde ela impacta a atuação dos bibliotecários considerando esse cenário digital. Tá? Então, vamos considerar os periódicos como um primeiro elemento dessa transição. E a gente sabe que surgem os portais de periódicos. Surge um modelo de mudança nesse ciclo editorial envolvendo todas as etapas desse ciclo. Surge a necessidade de alguém com domínio em uma instalação de um OJS, uma hospedagem de um OJS, de conhecimento sobre as funcionalidades do OJS. E aí, eu vou abrir um parêntese aqui para falar de duas pessoas, exemplos, cases, né, referenciais, que se alguém quiser pensar bem, ele está falando dos portais de periódicos como uma oportunidade de atuação, mas ele teria um exemplo para dar de alguém sobre, sim, Lúcia da Silveira e Diego Abadan. Ela, cuidando do portal de periódico lá da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele, abrindo uma empresa
hospedagem, envolvendo domínio, envolvendo todas as etapas desse fluxo, né? E a criação em si dos portais de periódicos. Então, notem as oportunidades relacionadas a esse primeiro elemento, considerando o periódico. Em se tratando de e-book, certo? E a plataformização dele, a gente abre um precedente para quê? Para que a gente trate a necessidade de entender que existem editoras, existem livrarias, existem portais, existem agregadores de conteúdo, certo? Existe a necessidade de um entendimento sobre metadados, sobre a representação desses metadados, sobre a importação desses metadados, sobre a criação de catálogos integradores relacionados a essa posição de e-book, sobre os modelos de negócios que muitas vezes o bibliotecário tem sido alheio a essa escolha no processo de formar e desenvolver coleções digitais por desconhecimento. Então, nesse segundo momento associado à plataformização, os e-books, e para quem quiser saber mais disso, assim como eu fiz com os periódicos, existe um material excelente, tá, da Liliana Gil de Serra e da Juliane Reis. Ambas têm dissertações em acesso aberto que tratam basicamente de tudo que um bibliotecário pode e deve saber quando o quesito é o livro digital e as possibilidades relacionadas à plataformização disso, de todos esses processos. Uma terceira coisa que a gente também falou foi a questão das imagens, dos documentos de gestão. E aí a gente tem as oportunidades associadas ao gerenciamento eletrônico, à curadoria digital, né, como oportunidade de atuação. E, neste caso, imaginem que a obsolescência tecnológica e a questão da legislação, elas imprimem uma necessidade de que hoje, quem tem arquivo, hoje as instituições, elas necessitem digitalizar isso e oferecer isso, né, em uma plataforma digital. E aí, quem são os profissionais hoje que têm um conhecimento sobre isso? Só para dar um exemplo aqui, nós tivemos a necessidade de digitalizar um acervo de obras raras na biblioteca do INPA. Imagens, obras em si. E aí, houve um pagamento de um valor aproximado de R$50 mil para um profissional que não passava nem perto da área da informação. Dito esse exemplo para efeito de reflexão, vamos continuar na questão da gestão eletrônica de documentos, da curadoria como campo de atuação. E aí, quem são exemplos que eu posso dar para vocês sobre isso? Rodrigo Pereira, né? A Maralisa Pinheiro, um outro exemplo que pode ser dado disso. A Camila Rabelo, de Fortaleza. Então, são bibliotecários que, de alguma forma, ou empreendem tendo a empresa e cuidando dessa parte da gestão eletrônica com excelência, dando palestras, cursos, estando presentes nas redes sociais, certo? E é um campo de atuação que deve e pode ser explorado pelos profissionais. Em mais um elemento, a gente teria aí os resultados de pesquisa, os artigos, os trabalhos de conclusão de curso, né, as teses, as dissertações, e isso envolve a questão do conhecimento sobre o DSpace, sobre o planejamento dessas comunidades e coleções considerando o cenário digital, a implementação desse repositório, o conhecimento de metadados, de campos descritivos, né, de licenças, né, dentro de um contexto em que a gente trabalha e vislumbra o acesso aberto, da interoperabilidade. Então, notem a quantidade de oportunidades que estão ligadas a essa transição de um grande número, e aqui a gente só está falando dos tangíveis ainda.
Partindo dos resultados de pesquisa, vamos considerar agora os dados, né? A gente vive aí a onda do momento dos dados de pesquisa, das agências de fomento estarem condicionando a liberação de recursos com a disponibilização desses dados. Mas quem são os bibliotecários hoje que conhecem, instalam, seriam capazes de dominar ferramentas do tipo SICAM, Zenodo, né? As ferramentas de acesso aberto ligado aos dados? Quem seria capaz hoje de trabalhar com a questão do dataverse ou com essa importação de um processo de dataset para disponibilizar dados de pesquisa, cumprindo todos os rigores da legislação nesse sentido? Então, esses são alguns exemplos associados ao tangível que passou para o digital e que tradicionalmente existiu nas bibliotecas. Mas como a gente falou a princípio, a gente tem aí essas lives, a gente tem o conteúdo que vem sendo disponibilizado de modo EAD, a gente tem palestras que acontecem aí a todo momento, certo? E o tratamento desse conteúdo, né, e a realização de um evento, quando se dá no meio digital, quem é que tem buscado um conhecimento sobre como é que eu vou captar recursos para realizar evento, parcerias, patrocínios, como é que eu vou cuidar do marketing, quem é que vai cuidar no caso de um evento que a submissão acontece online e eu preciso ter uma comissão científica, eu preciso ter um site, eu preciso estar presente nas redes sociais, eu vou precisar de uma plataforma de inscrição para gerenciar esses inscritos. Então, nota, tudo isso é oportunidade de atuação para profissionais dentro desse cenário digital. A gente não está falando nem ainda de podcast, a gente não está falando das ondas mais recentes, considerando esse digital. E aí, quantos são os podcasts, né? Eu sei que a própria UFAM, ela tem um podcast criado por alunos do curso de biblioteconomia, mas quantos são da nossa profissão? Quem é que tem se engajado nessa causa de produzir um conteúdo de valor e de fazer pauta e de fazer planejamento nesse sentido, para ocupar um lugar de fala dentro desse cenário digital? Para sair das quatro paredes, para sair da caixa, como bem fala o perfil nosso aqui, né? E aí, perceba, exemplos da própria capacitação EAD com o uso do Moodle. Quem é que instala uma plataforma Moodle hoje, ou customiza, ou dá domínio, ou hospeda, ou oferece cursos, é produtor de conteúdo? Quem é que abre oportunidade para que uma determinada comunidade ela ofereça curso numa plataforma totalmente gratuita, né? Ressaltando que a gente já falava de Lens lá, com uma ênfase na comunidade, né? E não mais no desenvolvimento de coleções apenas. Então, isso tudo reúne uma gama de atividades que podem ser desenvolvidas por bibliotecários dentro desse cenário digital. Por fim, antes da gente encerrar a plataformização, a gente tem aí uma oportunidade ligada a essa gestão de conteúdo nas mídias sociais. E aí isso envolve conhecimento de marketing, certo? Isso envolve um conhecimento de marca, isso envolve conhecimento de uma persona, isso envolve a produção de conteúdo de valor em que eu tenha conhecimento sobre programas de edição de imagem, de vídeo. Isso envolve a produção, seja com um criativo, numa rede social fixa, ou seja no YouTube com vídeos. Esse tratamento desse novo tipo de conteúdo intangível que está ali como uma produção de conhecimento que foge à regra de um objeto, de uma profissão que simplesmente está preocupada com suporte, né? E o conteúdo impresso, registrado ali.
E aí, exemplos para tratar dessa questão de mídias sociais e quem bem tem abordado sobre. Né? Essa semana esteve a live do Jorge Prado, é uma das pessoas que ele tem um conhecimento excepcional sobre as possibilidades e oportunidades. E aí fica a dica para que vocês possam estar abrindo espaço para que ele esteja presente nas discussões aqui. A Bárbara Coelho, que recentemente publicou um post no site do professor Oswaldo, tratando dessa relação entre marketing digital e bibliotecas, que ela tem diversas obras que tratam disso. Certo? Então, com isso, a gente tem aí um entendimento sobre conteúdo e não mais suporte e plataformização. Num terceiro momento, o que é preciso e onde surgem oportunidades, já que não basta entender que a gente produz conteúdo de valor e que esses conteúdos estão hoje numa sociedade plataformizada, né? Da economia da atenção, da era das lives. A gente tem uma necessidade de criar uma experiência, e aí eu não vou usar o termo usuário, em homenagem à professora Elisa, uma experiência do interagente. É aquela coisa do UX, né, que a gente poderia chamar de X aqui. A experiência, quem é que tem, por meio de rede social, criado um engajamento para proporcionar uma experiência de conteúdo de valor para um público? Quem é que tem se usado da produção de conteúdo, né? A criação, a gente tem a produção na etapa de oferta de cursos, e agora a gente tem a criação de conteúdo para vender uma marca do espaço informacional, da biblioteca. E quem é responsável por isso? Ou a gente espera que, não, eu não sou design, não, eu não trabalho com marketing, não, eu não sei nada de otimização de busca, certo? Aquela coisa, uma pesquisa, segundo Jorge Prado, constatou que quem cuida da rede social na maioria das bibliotecas é um estagiário. E se ele sair, fica aquela interrogação lá. Ou seja, é uma oportunidade para que a gente produza esse conteúdo de valor em relação a isso. E aí, além do UX Design, a gente tem a arquitetura, a gente tem a preocupação com a usabilidade, a gente tem uma série de situações que podem ser consideradas dentro desse cenário da criação de um site para a biblioteca ou da manutenção de algo que exista já institucionalmente e que o bibliotecário se coloque na condição de alguém que vai tomar para si a responsabilidade de produzir conteúdo, de criar um canal de comunicação entre algo físico e esse público, né, que não é só presencial hoje. Com isso, a gente encerra o terceiro momento. Para quem quiser saber sobre essa questão de experiência de usuário e um direcionamento não mais para o físico, além da professora Elisa, a gente tem aí o David Lentz com uma série de recomendações, né, para voltar essa produção de conteúdo, esse espaço de ser e de existir das bibliotecas em prol das comunidades. Por fim, e não menos importante, a gente tem a questão das métricas. Se eu tenho consciência de que existe uma necessidade de produzir conteúdo, e esse conteúdo tem sido produzido, ele tem estado numa plataforma em que, de alguma forma, seja com OJS, seja com repositório, seja com redes sociais, seja com marketing, seja com marca, seja com gerenciamento eletrônico de documentos, de alguma forma eu desenvolvo uma habilidade, uma competência para tratar disso. E estou inserido nesse contexto digital, tudo que é feito dentro desse contexto, ele pode gerar métricas. Ele permite que a gente extraia dados, ele permite que a gente utilize esses dados para tomada de decisão no âmbito institucional, ele permite que a gente tenha conhecimento até mesmo sobre programação. A linguagem Python, e aqui eu vou puxar a sardinha para alguém chamado Inácio Oliveira. O Inácio,
é um ser humano bibliotecário que aprendeu programação por conta própria e hoje ele tem desenvolvido uma atividade na biblioteca, só para vocês terem como exemplo, de migração de tudo aquilo que existe no catálogo de forma automatizada para povoamento de repositório, por meio do Python. Ele conseguiu extrair de maneira automática tudo aquilo que autores, mais de 200 do INPA, de uma forma em que ele reduziu drasticamente qualquer tipo de redundância. Todos os artigos, todos os TBITs, todos os tipos de materiais que se entregassem para ele num TXT, ele convertia para Dublin Core e importava para o repositório. Sem força de trabalho alguma, fazendo isso de maneira totalmente automatizada. Então, isso é só um exemplo dessa metrificação, dessa metria, de como a gente pode estar, de alguma forma, inserido nesse contexto e extraindo aí, para efeito de métrica, diversas análises que podem ser significativas e podem trazer um diferencial para os profissionais. Então, esses eram os 4 pontos. Além do Inácio, nessa questão de métrica, existem 2 professores da UFSCar que são fantásticos, Leandro Inocentini e Roniberto Morato. Quem quiser ler mais sobre, basta buscar as publicações desses 2 professores. E o que eu tinha como mensagem para vocês, se atenham a esses 4 posicionamentos e essas oportunidades envolvendo cada um, e os profissionais que eu aqui mencionei, que são referência naquilo que fazem quando o assunto é uma dessas oportunidades. Muito bem, Jorge. Já temos perguntas. A primeira foi feita pelo Eric André Pires. Ele pergunta: como posso trabalhar o intraempreendedorismo digital no meu ambiente de trabalho? Neste caso, eu trabalho em biblioteca universitária. Vamos lá. A primeira coisa é entender que esse intraempreendedorismo ele está relacionado, segundo a professora Daniela Spudeit, a uma necessidade de, mesmo estando em um ambiente corporativo, institucional, os bibliotecários serem capazes de desenvolver atividades voltadas para uma comunidade, certo? E aí a resposta para ele é a seguinte: basicamente é preciso pensar o desenvolvimento de atividades profissionais dentro desses espaços, de uma maneira em que você não esteja tão dependente, né? Por que eu digo isso, de estar dependente? Porque vão haver uma série de limitações quando você pensar em desenvolver algo, se você não tiver um mindset de que você está desenvolvendo aquilo por iniciativa própria, por uma causa própria. Então, essa busca por algo que precisa ser feito, e aí, que exemplos tu poderias fazer aí? Verificar se existe plataforma de aprendizagem para oferecer cursos, desenvolver eventos nesse cenário digital, independente de a gente estar passando por essa pandemia ou não, é usar a adversidade para arriscar, para produzir algo que tu possa atrair algum público sem esperar que tu tenha todas as condições favoráveis para fazer isso. Certo. Ele também fala aqui: blockchain, realidade aumentada, inteligência artificial são temáticas que o bibliotecário pode investir em seu capital intelectual para empreender? No caso da realidade aumentada, o que acontece é que ainda existe uma grande distopia entre a realidade que a gente conseguiu chegar até agora e a realidade que é o possível. Então,
de alguma forma, quando a gente traz esses temas da realidade aumentada, da inteligência artificial, não existe, de alguma forma, uma infraestrutura, um investimento, né? E aí existe o caminho da captação de recursos para que se busque isso. As limitações, embora isso seja uma realidade fora do Brasil, ainda são muito grandes e as iniciativas aqui, por conta disso, ainda são muito escassas. A Naira Maria Peixoto pergunta aqui: como estão sendo preparados os bibliotecários para as empresas 4.0? Não estão sendo preparados. Essa questão do preparar, a gente sabe que o processo formativo, né, ele deve ser uma base para esse processo de mudança de mindset, de atuação, visando não apenas esse universo físico do objeto da biblioteconomia. E aí, de alguma forma, as pessoas que têm buscado um conhecimento para atuar nesse cenário digital, elas têm que buscar um conhecimento para agregar aquilo que elas aprendem, sem ficar com aquela coisa do vitimismo, de dizer que a culpa é do fulano, do ciclano, do beltrano, e correr atrás. Fazer uma especialização ligada para o marketing, isso depende muito. Se num processo formativo você foi aquele aluno que buscou fazer monitoria, PIBIC, se você participou dos movimentos associativos enquanto profissional, se você fez parte de centro acadêmico e tem uma visão diferenciada, você sempre vai buscar um conteúdo além daquele que tradicionalmente é ofertado, porque a gente sabe que existem limitações e não é da noite para o dia que uma grade curricular é modificada para atender uma nova realidade. Certo. Eu acredito assim que, pelo menos aqui quando eu cursei biblioteconomia, nós não fomos preparados para empresas 4.0. Eu acho que a formação é dedicada, mas não para ser empreendedor, mas para ser bibliotecário gestor. Eu acho que ainda falta um caminhar mais acelerado na construção dos currículos, né, voltados para o empreendedorismo. Pelo menos eu falo pela universidade pela qual eu me formei. Aí temos uma pergunta aqui da Daiane Santos. Aliás, é um comentário. Daiane Santos: é perceptível que mesmo com toda a importância do profissional bibliotecário em relação ao tratamento da informação, ainda este é pouco valorizado por empresas que atuam na área de inteligência artificial. A Daiane também faz aqui outra pergunta: que áreas do conhecimento podem ser atreladas à formação do bibliotecário para que ele possa atuar no ambiente digital? Vamos lá. Boa pergunta da Daiane. Essa questão de que habilidades ou que áreas, vamos considerar as oportunidades que a gente mencionou aqui só para citar algumas, tá? E aí a primeira delas, eu mencionaria a questão da informática, né? Tanto na produção de conteúdo, quanto nessa oferta plataformizada desse conteúdo, quanto na criação de métricas, quanto nessa troca de experiência e interação com o público, a gente deve buscar atrelar, né? E aí a gente tem que lembrar do caráter transdisciplinar da área para ter conhecimentos de informática. Além dela, a gente tem a necessidade de aprender sobre marketing digital, certo? Esse contexto do marketing que eu mencionei para vocês aí sobre o post da Bárbara Coelho, sobre uma série de outros profissionais, até de outras áreas, independente da nossa, que já tratam esse marketing digital, além do próprio Jorge Prado, ele
traz a experiência para a profissão de uma necessidade de conhecer um determinado público, né? E passar a oferecer não mais aquele conteúdo tradicional vinculado a uma postagem fixa com um conteúdo batido, sem criatividade, como bem falou o Jorge Prado, mas tentando criar inovações, tentando lembrar que a gente vive essa economia da atenção e que o marketing digital ele é importante nesse cenário. A gente tem a área da arquitetura da informação, a gente tem a área da web semântica, né? A gente sabe que a indexação hoje ela não é mais aquela indexação em que uma única pessoa senta, cria palavras-chave e coloca ali. O universo da otimização de busca e das plataformas web, elas são capazes de indexar um catálogo hoje para um acesso em qualquer lugar do mundo. Então, a gente vive a era das lives em que praticamente a gente tem a indexação social como participante de um processo em que antes a indexação era limitada a um único ser pensante que era tido como mais inteligente ou que tinha um trabalho intelectual diferenciado dos demais para estar trabalhando com indexação. Exato. O Mileno Lívio, professor da UESP, aqui, do Piauí, lá do Piauí, ele pergunta aqui, Grande o que Mileno. você pensa necessário acontecer nos currículos dos cursos de biblioteconomia a fim de que a formação do bibliotecário vislumbre esse contexto de inovações? É uma boa pergunta. E para responder ela, eu vou falar o seguinte para você, Milena. Por muito tempo, e eu fui seu aluno, e é uma grande satisfação estar aqui podendo conversar contigo, eu me questionei sobre onde estava a real problemática sobre essa mentalidade de profissionais que simplesmente tinham uma preocupação com acervo, com campos tradicionais para atuar, com a visão da gestão, como tu bem falaste, associada à biblioteca, com a biblioteca como único espaço de atuação. E aí, entre esses questionamentos, eu cheguei a imaginar, não, o problema é lá na origem das escolas, quando em São Paulo esse conceito trazido para a primeira escola de biblioteconomia dos Estados Unidos trouxe essa herança tecnicista. E aí eu cheguei à conclusão que não era esse o problema. Depois eu cheguei a pensar que eram os alunos. As pessoas faziam biblioteconomia muitas vezes não por vocação, mas porque era o curso que não tinha concorrência, porque era a alternativa que eles colocavam, enfim. E aí, o problema não está na mentalidade do aluno. As pessoas que adentram na universidade, seja por um processo que foi vestibular, seja Enem, seja PSC, elas não são as responsáveis por esse mindset. E aí, a gente traz para essa discussão do professor Mileno, se é um processo formativo, e se for um processo formativo com as disciplinas, a gente teria que ter professores aptos a transformar um currículo, mas serem capazes de dialogar com aquele conteúdo para fazer com que o aluno fosse o beneficiado com aquilo. Porém, vamos imaginar e prospectar aqui um cenário em que parte das universidades, e aí existem, claro, exceções, elas mudaram as grades curriculares, colocaram disciplinas de marketing, colocaram disciplinas de arquitetura da informação, colocaram disciplinas de mídias sociais 1 e 2, colocaram disciplinas de repositório 1 e 2, colocaram disciplina envolvendo gerenciamento eletrônico, incluíram empreendedorismo, incluíram uma série de disciplinas que supostamente transformariam a mentalidade do aluno para que ele estivesse preparado para um mercado de trabalho.
o que é que aconteceria neste caso? A gente passaria a transferir uma cobrança para o aluno. E aí, aquele aluno que não tem aptidão com a tecnologia, que não tem aptidão com o desejo de empreender, que não busca um conhecimento além daquele que ele recebe na sala de aula. Só para deixar um exemplo para vocês aqui sobre isso. O Mirleno, ele é o cara que eu conheço, Jorge Cativo, e isso aqui é até uma revelação, eu espero que ele entenda o motivo de eu estar expondo isso aqui. É o cara que eu, enquanto aluno, eu cheguei a me deparar com ele certa vez em que ele organizava uma ou mais de uma pasta com mais ou menos, pelo que eu pude visualmente perceber, mais de 300 cursos de capacitação. E aí, nota, o que eu estou querendo dizer com isso? Na verdade, a gente precisa de uma ressignificação da profissão em relação a esse nome, é uma ressignificação em relação a esse processo formativo, é uma ressignificação em relação a uma determinada limitação que a gente tem nessa formação para com o aluno, mas também uma responsabilidade para que o aluno entenda essas mudanças como algo que também cabe a ele. E aí eu falo com o aluno. Nós, enquanto profissionais, a gente tem que se posicionar para que essa sociedade que a gente tanto vê aí perguntando Bíblia o quê, ela tenha uma visão diferenciada sobre esse profissional. Exato. Concordo plenamente. Até eu vejo assim que quando eu entrei no curso de biblioteconomia em 2011, saí em 2018, alguns perfis dos alunos são mais restritivos à questão da tecnologia, mas tem alunos que têm aptidão, parece que naturalizada nas questões tecnológicas. Muita gente não, quando os professores exigiam alguns trabalhos, fazer um blog, fazer um portfólio eletrônico, criar um site, que hoje, naquele tempo já tinha, né, algumas plataformas que permitiam, mas eles tinham um bloqueio total. Às vezes aquelas disciplinas de formação de leitores, que a gente tinha que preparar um projeto e aplicar. Aí tinha gente que, eu não vou trabalhar com isso, eu não quero isso para minha vida, eu quero ser da biblioteca universitária, com o pensamento de que se fosse trabalhar em outro ambiente, né, não fossem ter que desenvolver algum produto. Desenvolver para algum produto é uma forma de empreendedorismo e esses profissionais acabam se graduando, vão para o mercado de trabalho, entram nessas empresas, essas bibliotecas universitárias. Hoje em dia, parece que o Pitágoras aqui dispensou alguns desses profissionais que estão aí graduados, mas desempregados e sem empreender dentro da sua profissão, até porque tem essa visão apenas de que a gente só pode trabalhar com normalização de trabalhos acadêmicos e que não existe outra saída. E é bom aqui que tu tá falando, discutindo essa oportunidade de atuação nos ambientes digitais, até para lembrar que o canal foi um empurrão que eu dei no perfil Bíblia Fora da Caixa, em Joyce. Joyce, a gente pode fazer lives e discutir fora da caixa o que é que a gente pode, em que a gente pode atuar na questão da biblioteconomia com outras pessoas que não sejam as de sempre, que estão por aí em todos os canais. Isso é empreender. E daqui para frente, o canal aqui no YouTube ou no Facebook, a gente pretende ainda ampliar mais as nossas atividades. Atualmente eu estou gripada, mas a gente tem pelo menos nós três, eu, Joyce e Janailton, nós temos essa visão mais empreendedora, porque nós trabalhamos com a questão da tecnologia, com a questão da formação de leitores também, que a gente gosta de atuar com a questão lúdica, e nós também, vira e mexe, estamos sempre envolvidos com alguma coisa dentro do campo da biblioteconomia. Tem aqui mais uma pergunta, que é da Luciana Dumer. Fale um pouquinho sobre o Moodle. Moodle.
como poderia ser usado pelos bibliotecários? Vamos lá. Para tratar do Moodle, vamos considerar que bibliotecários podem ser produtores de um conteúdo, certo? Ofertando cursos à distância e que, ao invés de simplesmente utilizar um auditório, uma sala de treinamento para algo presencial, você resolva fazer um calendário de cursos, certo? O Moodle é uma plataforma aberta, gratuita, para oferta de cursos livres, com todas as funcionalidades associadas ao processo de inscrição, a criação de cursos, módulos, tarefas, atividades, questionários. Então, se hoje você tem uma visão de que, como eu tinha falado para o Eric, é possível criar no seu espaço é possível instalar essa plataforma Moodle, né? E oferecer cursos gratuitos para atrair um público. A plataforma Moodle é ideal nesse sentido. Só para citar alguns profissionais que utilizam isso de forma monetizada profissionalmente, né? A gente tem aí a Content Mind, que oferece cursos, a gente tem a Class Cursos, que oferece cursos, do Cauê. São exemplos de profissionais que, de alguma forma, eles estão empreendendo, fizeram disso um negócio, né, dentro desse contexto digital. A gente tem o Gustavo Ren, que oferece curso na plataforma EAD. As bibliotecas, elas precisam perceber que isso é um atrativo que vai permitir conexões com pessoas partindo desse princípio. Produção de um conteúdo de valor intangível. Né? A gente tem uma série de iniciativas no país que, quando oferece um curso que é relevante, pertinente, as vagas se esgotam em menos de 24 horas. Então, o POCA, o Portal de Cursos Abertos da UFSCar, é um exemplo que você pode acessar para ver o modelo que eles trouxeram para dentro da universidade, certo? Com a participação de bibliotecários, fazendo da seguinte forma. Foram criados cursos iniciais, abertos, gratuitos, seguindo um calendário. Porém, como uma forma de criar conexões e povoar esse portal de cursos, foi aberta a oportunidade para que quem tivesse interesse em submeter cursos preenchesse um cadastro, né, dando detalhes, dando carga horária, e aí, se aprovado por um comitê de professores, esse curso vai ser disponibilizado na plataforma. Certo. Bom, sem mais questionamentos aqui, sem perguntas, então, e o tempo aqui da gente já está se encerrando. Agradeço a sua participação, Jorge Cativo. Sempre quis bater esse papo com você, um homem muito altivo, para frente, empreendedor. Obrigada a todos que participaram, mandaram suas perguntas. Eric André, a Daiane Santos, a Nayara, Mirlene, o professor Mirlene que vai estar aqui semana que vem, se Deus quiser. E todo mundo, todo mundo que divulgou, né? A gente tivemos um alcance de mais de 2.000 pessoas, sendo que aqui aparece 100 e poucas pessoas, mas é muito bom, porque é um novo momento da biblioteconomia a nível de Brasil, não só aqui no canal, mas em outros canais. Tá? Muito obrigada a todos e todas e todes, tá? Amanhã nós vamos estar discutindo a aqui com o David Ramon, que vai estar discutindo, né, explicando a temática dele de
de monografia sobre a prevenção e combate a incêndio em bibliotecas universitárias do Maranhão. É uma pesquisa bem diferenciada porque a gente quase não vê ninguém discutindo sobre esse serviço de combate a incêndio em bibliotecas, como quando a gente vai elaborar, quando for um gestor de alguma biblioteca, como fazer, né, um projeto para combater os sinistros, né? Então, a pesquisa dele aqui amanhã, não percam. Obrigada, Jorge Cativo. Obrigada a todos. Eu que agradeço. Oi, várias pessoas te agradecendo aqui, ó. Aline Charão. Muito obrigada pela excelente live, Jorge. Um abraço dos alunos de Chapecó, que estão assistindo, Biblioteconomia 1 no Chapecó. Mila Martins, Carmen Muniz, várias pessoas, tá? Agradeço a todos e todas. Boa noite, Jorge. Boa noite. E, um abraço aí para todos. Pode agradecer também. Tá aberto. Não, o que eu tenho a dizer é que, se de alguma forma vocês puderem pensar na mensagem e não só no mensageiro, isso já vai ter valido a pena aí para o canal e para mim. Certo, mas tu esclarece muita coisa, até que pensamentos nossos próprios aqui nas nossas reuniões, a gente fica pensando também nesses trabalhos nos ambientes digitais, até porque eu estou aqui em São Luís, mas eles estão lá em São Carlos, em São Paulo. Então, a gente fica pensando o que a gente pode trabalhar entre nós três, nas mídias digitais, a própria produção de conteúdo. Eu acho que é para todos os bibliotecários também estarem pensando nesse momento, que de estar produzindo conteúdo, de estar disseminando informação de forma qualitativa, combate a fake news, combate, né, a esses ideais desse governo tão louco, esse momento tão... Parece que a gente está vivendo um filme, aquela ficção científica, uma das mais macabras. Então, gente, a mensagem que a gente deixa é essa, né? Pense fora da caixa, vamos empreender, vamos pensar mais para frente, vamos ser mais progressistas nesse quesito. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite, Jorge. Boa noite. Um abraço, pessoal. Um abraço. Obrigado. Eu é que agradeço.